Olá e bem-vindo a essa aula nesse curso sobre a política eclesiástica, sobre o regimento das igrejas reformadas do Brasil. Nas lições anteriores, nós prestamos atenção específica aos ofícios de presbítero, do ministro da palavra e do diácono. E em termos da história, os deveres desses ofícios e também a base bíblica desses ofícios. Nesta lição, nós vamos falar sobre outros assuntos relacionados. Então, essa aula tem como título os ofícios e assuntos relacionados aos ofícios. Então, vamos falar sobre alguns assuntos diferentes, mas relacionados aos ofícios na igreja. Então, vamos começar com o ofício e os deveres dos missionários. E numa lição anterior, nós pesquisamos todos os vários ofícios da igreja, tanto do passado quanto do presente. E entre todos esses ofícios, podemos esperar que mais um seja mencionado. Mas não foi mencionado. Estamos nos referindo aqui ao que é normalmente chamado de ofício do missionário. Mas por que esse ofício não foi mencionado? A razão bíblica tem a ver com o fato de que a Bíblia em nenhum lugar menciona esse ofício como um ofício separado. É verdade que se faz referência ao ofício, como nós dizemos, ao ofício do evangelista, e esse ofício pode ser o mesmo do ofício missionário. No entanto, não temos uma base bíblica clara para declarar que esses dois ofícios são os mesmos. Mas isso leva a uma pergunta. Isso significa que não há lugar para o ofício do missionário hoje em dia? E a resposta é: ninguém deve tirar essa conclusão, porque a própria igreja nunca assumiu tal posição. Antes, o que a igreja fez foi tratar o ofício de missionário como se fosse o mesmo que o ofício de ministro, do presbítero docente, para usar o termo da igreja presbiteriana, mas depois para um propósito especial, a saber, levar o evangelho àqueles que nunca ouviram o evangelho ou a quem se afastaram do evangelho. E, de fato, pode ser que figuras do Novo Testamento como Barnabé, Silas, Timóteo, fossem mais do que apenas ajudantes de Paulo. Eles também podem ter pertencido à categoria de evangelista ou missionário. E seja como for, a questão é que a igreja, desde os dias do Novo Testamento, reconheceu que certos homens foram dotados com certas habilidades por Deus e foram especialmente encarregados de trabalhar como missionários. Então, vamos ler artigo 20 do Regimento das Igrejas Reformadas, os deveres dos missionários. E vamos ler artigo 20, que diz: os deveres dos ministros da palavra chamados para trabalhar como missionários é proclamar a palavra de Deus numa determinada área, administrar os sacramentos àqueles que creem, ensiná-los a obedecer a tudo o que Cristo ordenou à sua congregação e ordenar presbíteros e diáconos no momento oportuno. E, obviamente, existem muitas semelhanças entre o trabalho do missionário e do ministro. E os dois ofícios lidam primeiramente com a pregação, em segundo lugar, com a administração dos sacramentos e, no terceiro lugar, o ensino. E, além disso, é feita menção específica a missionários ordenando presbíteros e diáconos no momento oportuno.
Isso significa que esses servos não devem governar a igreja ou as igrejas locais sozinhos. Faz parte da tarefa dos missionários identificar, treinar e ordenar presbíteros e diáconos locais, e esses homens governarão as igrejas, não somente o missionário. A tarefa geral de um missionário é trabalhar para o estabelecimento de uma igreja autogovernada. Ao mesmo tempo, o regimento de Dort, não nosso regimento, não o regimento das igrejas reformadas do Brasil, mas a versão das igrejas canadenses, nos lembra o seguinte sobre os missionários. Quando os ministros da palavra são enviados como missionários, eles devem ser e permanecem sujeitos ao regimento. Eles devem informar e dar conta dos seus trabalhos para a igreja que os enviou e devem, em todos os tempos, permanecer sujeitos à sua vocação. E o que isto significa é que os missionários não são trabalhadores independentes. Eles são homens que foram enviados por uma igreja e são sempre responsáveis por essa igreja. E muitas vezes, no passado, a igreja foi atormentada por homens que se nomearam e reivindicaram um mandato direto do céu. E tais homens invariavelmente acabaram abusando o ofício. E por isso o regimento de Dort, a base do nosso regimento, exclui todos os operadores independentes, podemos dizer. Missionários também, assim como todos os ofícios da igreja, devem ser responsabilizados. E também pode ser acrescentado aqui que muitas vezes uma igreja que envia missionários nomeará um grupo dos seus membros para formar um conselho ou uma junta missionária. E tal conselho ou junta fará seu trabalho em nome do conselho da igreja e manterá contato regular com o missionário no campo. Então, nosso primeiro assunto, os missionários. Vamos prosseguir agora ao processo de seleção e ordenação de oficiais, dos oficiais da igreja. E nesse assunto nós vamos falar sobre a maneira pela qual os presbíteros, ministros, missionários e diáconos são escolhidos para seus cargos específicos. E em relação a esse assunto, vamos ler artigo 3 do regimento, o caminho para os ofícios. E esse artigo diz: são elegíveis para os 3 ofícios somente membros masculinos que tenham feito pública profissão de fé, satisfaçam as qualificações bíblicas conforme 1 Timóteo 3, versículo 6 e Tito 1, versículos 6 a 9, e forem legitimamente chamados. O chamado legítimo é realizado pelo conselho com os diáconos que nomeiam os irmãos após a eleição pela congregação, realizada com orações e de acordo com o regulamento local adotado para este fim. Antes da ordenação ou instalação pelo conselho, os nomes dos irmãos devem ser anunciados publicamente para assegurar que não haja alguma objeção legítima contra as nomeações. A ordenação de oficiais somente será realizada usando as formas adotadas para este fim. Então, nesse contexto, nós podemos falar de um processo que envolve 6 etapas. Primeiramente, elegibilidade. Anteriormente, nós vimos que aqueles que ocupam ofícios na igreja devem satisfazer certas qualificações, conforme estabelecido nas Escrituras pelo apóstolo Paulo.
E no caso de ministros e missionários, as qualificações adicionais precisarão ser consideradas. Por exemplo, no caso de um ministro, até que ponto ele foi devidamente treinado, sua capacidade de pregar e ensinar, assim como as suas habilidades pessoais são importantes. No caso de um missionário, as principais considerações será se ele realmente tem um coração para os perdidos, se ele tem os dons culturais necessários, se ele está disposto a aprender uma nova língua e se ele pode trabalhar por conta própria distante da igreja que o envia. Mas relacionado a tudo isso é a questão de elegibilidade ao ofício. Há também outra questão mais controversa. E essa questão é: as mulheres também são elegíveis para servir nos ofícios bíblicos? Em muitas igrejas ocidentais, isso não é mais uma questão. Elas abriram todos os ofícios da igreja para as mulheres. Em alguns casos, elas foram ainda mais longe e também abriram os ofícios da igreja para homossexuais. Mas a pergunta é: esse desenvolvimento pode ser justificado biblicamente? Nossa base é a Bíblia. E nós precisamos buscar na Bíblia para antes de tomar decisões sobre essas questões. E vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, e versículos 33 a 35. 1 Coríntios 14, 33, a segunda parte de versículo 33 a 35, onde o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Mas isso significa que as mulheres não têm voz ou opinião sobre qualquer coisa, qualquer assunto da igreja, eventos que acontecem na igreja. Mas essa interpretação dessas palavras vai longe demais. Pelo contrário, parece que Paulo está falando sobre o ensino e autoridade, com autoridade na igreja, e que tal tarefa é reservada para os homens da igreja. Mas muitas vezes o que acontece é o argumento é feito dizendo que Paulo estava ensinando conforme ou no contexto da cultura durante a sua época. E agora nós precisamos reconhecer que a Bíblia foi escrita num ambiente cultural, numa situação específica na história. Mas o que nós vemos nestas passagens que falam sobre esse assunto é que Paulo vai além da cultura quando ele escreve para Timóteo. Ele diz, vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 e versículos 11 a 14. Ele diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso.
Então, nós temos aqui, na nossa situação atual do mundo ocidental, nós temos palavras controversas. Mas observe que Paulo, nesta passagem, 1 Timóteo capítulo 2, não usa a cultura para sustentar a sua posição, mas ele refere à criação. O mandamento de as mulheres ficarem caladas na igreja é baseado numa ordenança da criação. E tal ordenança tem um significado muito mais amplo. Tem aplicação para todos os tempos e todos os lugares. Não é somente uma coisa cultural. Então, falando sobre elegibilidade, qual é a conclusão? As mulheres simplesmente não são elegíveis para os ofícios bíblicos. E elas podem fazer muitas coisas na igreja de Jesus Cristo. Elas têm um papel importante na igreja. Mas governar a igreja não é uma das responsabilidades das mulheres. Então, primeira etapa, elegibilidade. Segundo, nomeação. Embora as mulheres não sejam elegíveis para servir nos ofícios bíblicos, elas estão, juntamente com os membros do sexo masculino, envolvidas na nomeação de homens que eles considerem para atender às qualificações bíblicas. Tal prática ou procedimento é baseado em Atos capítulo 1 e capítulo 6, onde toda a congregação estava envolvida tanto com a substituição de Judas como com a escolha dos diáconos. Então, tendo recebido da congregação uma lista de homens adequados, caberá ao conselho da igreja, presbíteros e diáconos, reduzir a lista de nomes submetidos àqueles considerados mais adequados para servir e depois apresentar tal lista de nomes à congregação. E é costume nas igrejas reformadas apresentar à congregação não mais do que o dobro da quantidade de nomes necessários. Então, quando a igreja precisa um presbítero, o conselho vai apresentar à congregação 2 nomes. Portanto, outro exemplo, se 2 presbíteros forem necessários, no máximo 4 nomes serão apresentados. E no caso de um ministro ou missionário, o que acontece é que, novamente, a congregação é convidada a submeter nomes de homens adequados. E somente quando se trata de nomear, o conselho da igreja geralmente apresenta apenas um nome, no caso do ministro, o chamado de um ministro ou missionário. Então, isso é o processo de nomeação. Terceira etapa, eleição. E uma vez que os nomes adequados tenham sido identificados e apresentados à congregação, cabe então à congregação escolher aqueles que julgar serem os mais adequados entre os que são adequados. E tal escolha é frequentemente chamada de eleição. Mas isso pode ser um termo muito carregado e pode estar muito ligado a eleições políticas. Na realidade, o que acontece é que a congregação é solicitada a indicar a sua preferência. Em outras palavras, a pergunta é: de todos esses homens qualificados para tomar ofício na igreja, quem você considera os mais qualificados? Isso leva a mais uma pergunta, e essa pergunta é: as mulheres da igreja também podem votar nessas eleições?
E essa questão também continua sendo um ponto de discórdia em algumas igrejas reformadas. E algumas igrejas têm a opinião de que o voto está intimamente ligado à decisão, bem como à liderança na igreja. E outras igrejas insistem que essa eleição não tem nada a ver com governar e que, se o fizer, até os homens não devem votar, vendo que a autoridade da igreja é exercida não pelos membros, mas pelos oficiais. Então pode ser sábio deixar esse assunto para cada igreja local decidir por conta própria. Porque há diferenças e há argumentos nos dois lados. Número 4, compromisso. Uma vez que a eleição tenha sido realizada, ou melhor ainda, uma vez que a congregação tenha expressado a sua preferência, o assunto remonta ao conselho da igreja. E o conselho da igreja analisará os procedimentos e tomará uma decisão final se os homens selecionados estão aptos para servir. E se decidir afirmativamente, esses homens serão nomeados e seus nomes anunciados à congregação. E, número 5, aprovação. Então, temos elegibilidade, primeiramente, nomeação, eleição, compromisso e aprovação, número 5. Após o anúncio da nomeação, há outro passo importante. Isso tem a ver com o que é chamado de aprovação. Significa que os membros recebem uma oportunidade de expressar a sua aprovação ou desaprovação final. E é lógico que qualquer desaprovação precisará ser comunicada ao conselho da igreja dentro de um tempo designado e que a prova precisará ser submetida a respeito de por que um certo homem não pode ser ordenado ao ofício e servir na igreja. Se o conselho concordar que provas suficientes foram submetidas, dizendo que esse homem não pode servir como oficial na igreja, a ordenação desse homem será cancelada. E se esse homem ou a parte que objetar estiver em desacordo com a decisão do conselho da igreja, eles podem apelar do assunto para uma assembleia mais ampla. E sobre as assembleias, nós vamos falar e estudar as assembleias nas próximas 3 lições deste curso, falando sobre essas assembleias mais amplas. Então, etapa número 6, ordenação. Se nenhuma objeção legal for recebida, a ordenação acontecerá no dia do Senhor designado e, posteriormente, os irmãos ordenados entrarão em seus respectivos ofícios. Então, as 6 etapas: elegibilidade, quem é elegível ao ofício; nomeação de irmãos para o ofício; eleição dos irmãos; compromisso dos irmãos; aprovação pela congregação e, finalmente, ordenação no ofício. Que leva esse assunto de ordenação, nos leva a outro assunto relacionado, e é a pergunta: os oficiais precisam servir a termo ou o serviço deles é vitalício? Quanto tempo esses homens permanecem no ofício? E a visão histórica tem sido que ministros e missionários são normalmente chamados para a vida. Deles, com missionários e ministros, não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas eles estão entrando num ofício que foi criado por Deus e apoiado pela congregação.
Nesse contexto, o regimento das igrejas reformadas diz em artigo 12, vínculo do ministro com a igreja. Artigo 12 do regimento diz: o ministro da palavra mantém um vínculo eclesiástico com a igreja, a não trabalhista. Ele deve permanecer no seu ofício por toda a vida. Ele só pode ser liberado do ofício e passar a exercer outra profissão pelo conselho com os diáconos, se estes e um concílio julgarem que há razões excepcionais e substanciais para isto. E também tem a ver com esse assunto, artigo 18, tempo de serviço de presbíteros e diáconos. E nós lemos nesse artigo: os presbíteros e diáconos servirão por tempo limitado conforme regulamentos locais. O período de serviço pode ser de até 4 anos. Toda extensão de tempo ou nomeação para mais um período deve ser aprovada pela congregação. Então, com relação ao ofício de diácono, a maioria das igrejas parece ter adotado a abordagem segundo a qual os diáconos deveriam ser escolhidos e separados por um certo período de 3 ou 4 anos. O período de tempo depende da discrição do conselho da igreja local. Com relação aos presbíteros, há muito mais debate. Algumas igrejas são da opinião que os presbíteros, uma vez ordenados, são presbíteros para a vida. E outras igrejas optaram para uma abordagem de prazo e estipulam que os presbíteros devem servir por 3 anos e depois se aposentar. Quem está certo? Isso é a pergunta. Quem está certo? De uma perspectiva puramente bíblica, a maioria das evidências parece vir do lado das igrejas que insistem que os presbíteros têm um ofício vitalício. Os anciãos no Antigo Testamento não se aposentaram. Pessoas dizem isso. E isso significa que nós precisamos pensar no ofício do presbítero na mesma maneira. O ofício é permanente. Mas o debate, no entanto, não acabou. Também é necessário levar em conta que as igrejas que optam por serviço vitalício frequentemente fazem uma distinção entre o serviço ativo dos presbíteros e o serviço inativo. Assim, um presbítero pode servir por vários números de anos, mas depois pedir para ser colocado na lista inativa por um tempo. Talvez a saúde ou as preocupações familiares ou a idade sirvam de base para a apresentação de tal solicitação por parte do presbítero. E, de fato, essas duas posições não estão tão distantes um do outro. E os presbíteros que têm ofício vitalício muitas vezes solicitam uma pausa. E os presbíteros que têm mandatos definidos geralmente servem a muitos termos. Nem servir o tempo todo, e um bom número serve muitas vezes. Então, a diferença não é tão grande entre as duas opções. Então, falando sobre serviço a termo, serviço vitalício. E agora vamos falar sobre a igualdade dos ofícios. E vamos falar sobre isso, e nós já falamos sobre esse assunto, mas precisamos chamar a atenção adicional para o fato de que, entre todos os ofícios da igreja, deve haver igualdade. Não é assim que os diáconos estão no fundo, os presbíteros regentes estão no meio, e os presbíteros docentes, os pastores, estão no pico da montanha. Não. A Bíblia não ensina que existem ofícios superiores e inferiores. A Bíblia só conhece ofícios diferentes para tarefas diferentes. E o resultado é
que os homens que ocupam esses ofícios estão todos no mesmo nível. Eles devem tratar um ao outro como iguais. Eles devem respeitar o ofício um do outro. Eles devem, por todos os meios, fazer com que seu objetivo principal seja trabalhar juntos no serviço de Cristo. E muitas pessoas, nós sabemos, na prática, até nas igrejas reformadas, muitas pessoas, muitos membros, têm uma ideia hierárquica sobre os ofícios. E eles colocam o pastor no primeiro lugar. Ele é o presidente. O presbítero no segundo lugar. E, ultimamente, como servo, o diácono, como porteiro. E nós sabemos do ensino bíblico e da nossa prática explicada no nosso regimento que os ofícios são, de fato, distintos, com naturezas diferentes, mas eles não devem ser organizados hierarquicamente. Então, a diferenciação dos ofícios impossibilita o princípio hierárquico. Por exemplo, um diácono pode admoestar um presbítero ou um pastor. E os presbíteros supervisionam a doutrina e a conduta do pastor. E cada um deve limitar-se à esfera do seu próprio ofício e a autoridade confiada nele. Isso é um princípio importante e central que vamos enfatizar ao longo deste curso. Mais uma vez estou dizendo. Dentro da congregação, essa confusão em relação aos ofícios se mostra em várias maneiras. Por exemplo, muitas pessoas querem ver o pastor em vez de um presbítero na visitação, quando eles estão experimentando dificuldades ou estão no hospital, etc. Mas a congregação deve lembrar que o presbítero, na sua capacidade oficial, vem não apenas como um irmão, mas também como um pastor do rebanho de Cristo, apontado ao ofício por Cristo, com o mandato de Deus. E muitas vezes membros pensam no diácono como advogado pelos pobres, que ele está o homem que coleciona o dinheiro, e não como alguém através de quem Cristo está falando. Mas precisamos lembrar que o diaconado não é um ofício subordinado. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente é a igualdade dos ofícios. E vendo que a história mostrou que isso é frequentemente um problema quando nós estudamos a história. O regimento das igrejas reformadas do Brasil lida com essa questão em artigo 19, igualdade. Esse artigo diz: entre os ministros da palavra, presbíteros e diáconos, se manterá igualdade com respeito à honra e aos deveres de seus respectivos ofícios. Com respeito à honra e aos deveres dos seus respectivos ofícios. Isso é o assunto da igualdade que eu vou destacar ao longo desse curso. E agora eu quero falar um pouco sobre a forma de subscrição. Se a manutenção da igualdade entre os oficiais é muitas vezes um desafio, também é a manutenção da fidelidade. Ministros, missionários, presbíteros, diáconos, muitas vezes se desviam. São vítimas de ideias não bíblicas e começam a ensinar essas ideias. Isso, por sua vez, pode criar muita controvérsia, desacordo e desunidade na igreja.
Mas o que pode ser feito sobre esse problema? Embora reconheça que a perfeição, não vamos chegar a um estado de perfeição nesta vida, nem na igreja, nem nos oficiais da igreja. Muitas vezes são tomadas medidas para limitar os danos que são feitos. E um desses passos é fazer com que os oficiais assinem seus nomes num documento chamado a forma de subscrição. E ao assinar esse documento, eles estão afirmando sua concordância com as doutrinas e os ensinamentos da igreja, conforme resumido em suas confissões, nas 3 formas de unidade nas igrejas reformadas do Brasil. E além disso, eles estão concordando em seguir a maneira ordenada da igreja, pela igreja, de apelação e procedimento, quando se trata de quaisquer novas ideias ou ensinamentos que talvez eles querem adotar ao longo do ministério ou serviço deles. Também se afirma claramente que a falha de cumprir essas promessas resultará em sua suspensão do ofício e talvez até mesmo em sua deposição do ofício. E agora, essa forma de subscrição é exigida biblicamente? Não podemos dizer que há exigência apostólica que possa ser citada aqui, não. No entanto, existem frequentes apelos apostólicos incitando a igreja e seus oficiais a permanecer vigilantes e lidar decisivamente com aqueles que espalham o erro. Em relação à questão de subscrição, artigo 21 do Regimento das Igrejas Reformadas, a subscrição da confissão, diz isso. Todos os ministros da palavra, presbíteros e diáconos subscreverão as confissões das igrejas reformadas do Brasil, assinando a forma adotada para este fim. Quem recusar a subscrevê-la não será ordenado ou instalado ou será imediatamente suspenso do seu ofício pelo conselho e os concílios não o receberão como delegado. Se um oficial persistir na sua recusa, será deposto do seu ofício. Então, nós temos uma forma para subscrição que mostra que os oficiais na igreja estão fazendo a promessa que eles não vão ensinar ou promover ensinamentos que vão contra as confissões da igreja. E, finalmente, desses assuntos relacionados com os ofícios da igreja, eu quero falar sobre as autoridades civis. Esse assunto é um pouco diferente, mas ao longo da história da igreja, a relação entre a igreja e o Estado tem sido frequentemente desconfortável. Ou a igreja tentou controlar o Estado, ou o Estado tentou controlar a igreja. E encontrar um meio feliz não foi fácil. Mas, no entanto, uma tentativa deve ser feita. Em mais de uma ocasião, a Bíblia fala sobre as autoridades, como os cristãos, como nós devemos nos comportar como cidadãos do nosso país. E vamos ler agora Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículos 1 a 7. Onde a palavra de Deus diz, Romanos 13, 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus,
E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E também nós temos mais uma passagem que nós podemos ler, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e versículos 13 a 17, onde Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, nós confessamos, na confissão belga, o que nós lemos nestas passagens sobre o relacionamento entre nós como cristãos e as autoridades. Cristãos, nós não devemos ser rebeldes, nem devemos nos opor às autoridades civis. O contrário realmente é verdadeiro, como a Igreja Reformada confessa e como o nosso regimento diz também, em artigo 23, sobre as autoridades. Artigo 23 do regimento das Igrejas Reformadas diz isso: os oficiais da Igreja ensinarão o povo de Deus que deve obediência e respeito às autoridades governamentais, visto que são ministros de Deus, citando Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. As igrejas manterão boa comunicação com essas autoridades para que elas protejam legalmente a vida da Igreja de Cristo. E é algo que o regimento encoraja e que nós, como igrejas, como oficiais nas igrejas, precisamos levar em mente também. E precisamos nos perguntar, estamos fazendo isso? Estamos mantendo a boa comunicação? Estamos pensando na comunicação entre a igreja, nossa congregação, e as autoridades civis? É um dos deveres dos oficiais da igreja, que mostra que na história das igrejas reformadas, nossos antepassados tomaram muito cuidado para mostrar ao mundo que os cristãos reformados são amantes de paz e que nós queremos viver em paz e como bons cidadãos do país, os melhores cidadãos que um país pode ter. E o que deve ser especialmente destacado nesse artigo é que são os oficiais da igreja que têm o dever de garantir que eles ensinam os membros em seus deveres cívicos. E eles mesmos, como eu disse,
precisam atuar como modelos de cidadãos. E eles precisam fazer o que é possível para promover boas relações entre a igreja e o Estado. Então, nós chegamos ao fim desta aula sobre esses vários assuntos relacionados ao ofício que estão descritos no nosso regimento. E eu quero fazer a mesma coisa que eu já fiz com as outras aulas e ler 6 perguntas. Quero ler 6 perguntas para revisar, para ajudar no pensamento sobre o conteúdo dessa aula. Primeiramente, pergunta número 1. De que maneira os missionários são diferentes dos ministros? A diferença entre os missionários e os ministros da palavra. Número 2, quais são os dons especiais que um missionário precisa? Os dons especiais do missionário. 3, como são ministros, missionários, presbíteros e diáconos a serem escolhidos? Descreva os passos necessários envolvidos. Número 4, as mulheres da congregação podem ser ordenadas como oficiais? Se sim, por quê? Se não, por que não? Número 5, é necessário ter uma forma de subscrição na igreja. E o que esse tipo de forma precisa incluir? E número 6, qual é a tarefa dos ofícios quando se trata das autoridades civis? Então, chegamos ao fim da aula. A próxima vez, se Deus quiser, nós vamos começar o estudo do regimento da política eclesiástica reformada quanto às assembleias, incluindo conselho, classes, sínodos, concílios, todas as coisas, como nós governamos a igreja. Que Deus abençoe também essa parte desse curso. Até a próxima vez.